Tá vaiando a eliminação do Flamengo da Libertadores contra o Olímpia ainda. Dá para entender, porque por mais que o tempo passe, ela continua sendo, do ponto de vista técnico, inexplicável. Absurdo. Porque eu não vou além disso, para não dizer outras palavras aqui. E talvez ganhe ainda mais força com a vitória do Fluminense no Maracanã, como foi essa semana, né? Fez um bom jogo, fez um jogo espetacular para ganhar do Olímpia com bastante segurança, o Fluminense. Então o torcedor está insatisfeito e eu concordo totalmente com o torcedor. Eu acho que o Pascoal é até otimista, porque ele falou, o Flamengo está jogando esperando as finais da Copa do Brasil. Eu não sei se o Flamengo vai jogar bem as finais da Copa do Brasil. Eu também não acho que os jogadores estão esperando. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar um futebol que resvale no potencial do seu elenco. E eu também não consigo olhar só para o técnico, apesar de entender, porque os jogadores não executam um jogo que combina com o técnico. E o técnico deve pedir um jogo que combine com o que ele habitualmente fez nos clubes dos quais trabalhou. E aí entra a parte física também, porque o jogo dele é um jogo de muita intensidade, muita marcação alta. Então talvez tenham feito alguma sobrecarga, aumento de carga para o time conseguir fazer isso no jogo, mas o time nem esbarra em fazer isso. Não tem organização para fazer isso. Não tem organização, não tem sincronia, não tem triangulações, aproximação, tabelas, a individualidade não está à altura, nada disso então, combina com o que é o Flamengo. Então a gente está falando do trabalho ou da falta de trabalho da comissão técnica? De tudo. Não, porque eu vou ter que olhar... de trabalho não, porque eles trabalharam a semana inteira. Pois mas um trabalho errado, então. Eu trabalho com qualidade, né? A gente pode discutir a qualidade do trabalho. Mas qualidade teve. Teve trabalho. Foi semana passada, acho que foi semana passada, que o São Paulo deu uma entrevista pós-jogo, foi questionado, ele falou assim, eu, em todos os clubes onde eu passei, eu sempre... os jogadores sempre se adaptaram ao meu estilo de jogo. Aqui no Flamengo, eu estou ainda me adaptando aos jogadores. 31 jogos, 4 meses. Ele começou em abril. São abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? São 4 meses. E o discurso dele continua sendo um pouco... Os jogadores não assimilaram assim, ainda o meu estilo. Com todo... Se você com 4 meses, você não se adaptou ainda ao time, peraí, desculpa. Tem alguma coisa errada. Mas assim... Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem muita coisa errada, Zé. Tem, mas peraí, mas assim... Mas não dá para olhar só para o técnico. Não, mas eu vou olhar para quem, então? Para os jogadores? Sim, que não se adaptaram ao Domenech, tiveram problema com o Paulo Souza. Não com o Dorival dava espaço pelos lados ganhando não se adaptaram, mas não se adaptaram com o Rogério Ceni. Não se adaptaram, mas foram campeões brasileiros com o Rogério Ceni, foram campeões da Libertadores. Isso não se adaptaram. Copa do Brasil ganharam um título. Agora, o treinador, que tem 4 meses, vem a público, perde a Libertadores da forma que perdeu, com 2-0. Faltando 30 minutos de jogo, 2-0. O Flamengo estava com 2. O Flamengo não estava com 1-0 contra o Olímpia lá no Paraguai. Estava com 2-0. Um em casa e um fora. Um em casa e um fora. 2. Tomaram 3 gols. 2 gols de bola parada. Fenômeno. Sabe? 3 então, gols assim, de cabeça. E aí você olha para o Flamengo e fala assim, poxa, quero o Flamengo. O Flamengo não joga. O Flamengo depende a impressão que dá. E eu tenho... A minha opinião é essa. Sabe o que é? Como o São Paulo não consegue colocar a sua forma de jogar, ele transformou o Flamengo igual à seleção argentina. Sabe a seleção da Argentina, quando ele defendeu? Joga a bola nos jogadores, os jogadores tentam decidir os jogos. Não dá pra jogar no Barata E não adianta, não adianta. Você olha... isso mesmo. Então, mas não pode. Concordo. Não pode, ele ganha muito bem para isso. Ele foi chamado para resolver os problemas do Flamengo e, pelo contrário, não resolveu. Tanto é que teve até preparador físico dando soco em jogador. Né? A gente sabe que o ambiente não é muito legal. Então, assim, o Flamengo não é um brinquedo, não é meu brinquedinho, beleza, eu vou fazer o que quiser, vamos esperar o ano que vem. Não, existem responsabilidades, torcedores. O Gabigol não está jogando bem. Qual é a posição que o Gabigol joga? Ele joga no meio, ele joga atrás, ele joga na frente. Aí fica dependendo do Bruno Henrique resolver os jogos. O Bruno Henrique já é ponta esquerda, já jogou de centroavante, já jogou de ala esquerda, ele já jogou de tudo. Não tem organização, não tem nada. Hoje... eu, particularmente, eu acho, né, que o Everton Ribeiro não está jogando porque ele não vai renovar o contrato. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação para o Everton Ribeiro. Ele foi a segunda opção hoje. Ele é o terceiro reserva. Quando tira o Arrascaeta, ele põe o Vitor Hugo, que é um meia, né? Aí sai o Vitor Hugo, aí ele coloca um armador que
que seria o Everton Ribeiro. Não, ele embaralha a cabeça do jogador. Não dá para entender esse tipo de situação. O Everton Ribeiro, por mais que tenha problemas, o Everton Ribeiro é uma referência desse time. O time do Flamengo, mas os treinadores... O time do Flamengo sempre foi muito forte quando tinha repetições de escalações. Porque os caras se conhecem e nos momentos difíceis você tem que ter referência dentro de campo, você tem que saber o posicionamento que você tem com a bola e sem a bola, porque esse time do Flamengo é um time técnico, é um time leve, é um time que precisa saber se posicionar quando perde essa bola, porque senão há um desgaste maior, porque os caras são atacantes, eles tocam a bola. Quando o Flamengo não tem a posse de bola, ele tem que correr atrás, como é que faz? Você tem um desgaste a mais. Então, assim, são uma série de coisas e série de problemas que o Flamengo tem hoje que é muito fruto do trabalho do Sampaoli. Não tem o que falar. Eu sou um jogador. Hoje, os jogadores não são como antigamente, que os caras sentavam e resolviam as coisas. São poucos os que fazem isso. Esse time do Flamengo tem alguns jogadores que ainda são assim. Agora, os jogadores de hoje dependem muito do quê? Da organização tática, daquilo que o treinador prepara durante a semana, daquilo que é feito durante a semana para jogar contra o adversário. O que é feito com o Flamengo durante a semana? Porque você olha, nada. E aí, não, porque é o Sampaoli. Está fazendo um trabalho ruim. E é bem abaixo da expectativa. Quando você tem uma semana, Bernardo, você espera que alguma coisa pinte no campo. Eu tô com o Pascoal. Eu nunca duvidei, nem não duvido da capacidade desses jogadores do Flamengo. São caras vencedores, é um elenco, no sentido esportivamente falando, enorme. Mas eu, depois da eliminação contra o Olímpia, passei a não duvidar também do que eles vão chegar em alguns jogos e não vão fazer nada. Que nada vai funcionar. Como eu estou esperando, desde a saída do Jorge Jesus, um futebol especial, e houve lampejos com o Rogério Ceni, lampejos com o Renato Gaúcho, logo que ele chega, depois a coisa desanda. 7 partidas iniciais com o Renato espetaculares. Ele aumentou a lampejos com o Dorival, e o Dorival teve exatamente isso que o Sampaoli falou que ainda está fazendo. O Dorival se adaptou do dia para a noite. O Dorival se adaptou em 4 jogos, porque nos 4 primeiros jogos o Dorival colocou todo mundo para jogar. Sim. Ele colocou todo mundo para jogar. Por quê? Vem cá, joga todo mundo. Jogaram, não conseguiram o resultado, tomou um sacode do Inter. Aí o que ele fez? Agora eu vou montar o meu time. Ninguém vai poder reclamar porque eu dei oportunidade para todos. Sim. Aí puxa, arruma o Gabigol, vem para cá, Pedro joga ali e tal. E com o Everton Ribeiro, joga lá com o terceiro volante. Mas não tinha o Bruno Henrique naquela época. Sim, o Bruno Henrique é potencialmente um jogador para não sair do time. Concordo. É mais mérito do Dorival ainda, que não contou com uma peça importante. Exatamente isso. Mas os times do Dorival são mais bem posicionados, principalmente sem a bola, do que era o Flamengo. E ele não podia fazer outra coisa. O Dorival foi perfeito no Flamengo. E quando o Dorival é perfeito, não pode fazer outra coisa, e ele sabe que ele precisa, por exemplo, fechar os lados do campo, porque vamos ser bem diretos aqui. O Flamengo é campeão, não dá para tirar méritos. Um título não é conquistado só pelo que acontece em campo. Fora de campo, o Flamengo é um time que paga salários em dia, que contrata jogadores melhores que as outras equipes, que tem uma gestão financeira muito boa, apesar de ter problemas na gestão do futebol, né? Mas o Flamengo sofreu com o Atlético Paranaense até o jogador do Atlético ser expulso. E o Flamengo ganhou dos pênaltis do Corinthians, do Vitor Pereira, que tecnicamente é pior que o Flamengo. E o Dorival, isso tudo com o Dorival. E o Dorival não podia fazer outra coisa. Qual é a minha conclusão? Depois dessa temporada, disso tudo, eu acho que tem jogadores ali que merecem estátuas no clube, jogadores que vão ser reverenciados para toda a história, mas esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Profunda. Porque quando você não pode mais ter o controle do seu elenco, isso é culpa da diretoria de futebol. Não é só dos jogadores, isso não é uma coisa que os jogadores planejaram, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, no dia a dia, de acordo com as coisas são administradas. Esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo der 2 vareios no São Paulo. Para esse elenco, é pouco. Porque o Flamengo podia ganhar só a Copa do Brasil na temporada, sem problemas. Para o Flamengo, a Copa do Brasil vale muito, porque o São Paulo está numa condição diferente na capacidade de contratação, não no tamanho do clube. E é um título sonhado e inédito. É um título sonhado. O São Paulo não ganha um título grande há muito tempo. Então, para o São Paulo tem um peso enorme. Para o Flamengo, eu acho pouco. E poderia ser o suficiente se o Flamengo tivesse jogado um bom campeonato brasileiro. Uma boa temporada. Uma boa temporada. Se o Flamengo tivesse sido eliminado num jogo, por exemplo, contra o Olímpia, em que o Flamengo foi lá, bombardeou, acertou a trave, pressionou, se impôs, jogou um futebol que resvale no potencial do elenco. Mas foi o contrário. Para mim, a eliminação contra o Olímpia, ela só não é pior do que a eliminação do Flamengo contra o Cabanhas. Aquela, para mim, é a pior eliminação do Flamengo na história da Libertadores. A segunda pior foi contra o Olímpia. Porque eu achava
E tenho certeza que até os jogadores achavam que o Flamengo ia ganhar com facilidade ambos os jogos. Faz 1-0. E o Zé fala, quando faz 1-0 no jogo de volta, 2-0, o Olímpia finalizou 4 vezes em gol no Paraguai. 3 de cabeça, uma com um jogador baixo no meio de todo mundo, com os pés no chão, sem ter que pular. Ou seja, eu não sei se eu tenho que abrir, se o torcedor do Flamengo tem que, na próxima temporada, esperar a chegada de um outro treinador para gerar uma nova expectativa, para discutir de novo quem é o técnico. Para mim, ficou cansativo. Ficou cansativo. Se trouxessem o Jorge Jesus, e eu lamento ter que voltar a esse assunto, que não vai voltar, provavelmente no ano que vem, você fala, vamos criar alguma expectativa, de repente, tem uma imposição, não sei nem se os jogadores conseguem fazer o mesmo tipo de jogo que faziam naquela época. Mas o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo é enorme. O Flamengo não precisa passar por isso. Né? E a impressão que eu tenho é que os jogadores mandam e não conseguem, e não mandam de propósito e não conseguem, aglutinar como é necessário para o Flamengo ser a primeira coisa. Mas aí eu acho que esse não todos os jogadores, tá? Alguns. Não, concordo com vocês, tá? Foi perfeito na sua explicação. Mas aí eu acho que é o grande erro, né, do Flamengo, é justamente isso. Porque eu tenho muito dinheiro, eu vou lá e contrato o jogador vai resolver os problemas para mim. O futebol, muitas vezes, não funciona assim, porque existem, do outro lado, pessoas que são capazes de organizar uma equipe. Hoje, com a evolução tática e evolução física, você consegue dificultar a vida de uma equipe. É só ver o que o Olímpia fez com o Flamengo no primeiro jogo. O time do Olímpia é muito bom? É sensacional? Não. É limitado? É limitado, tem as suas limitações. O que o Flamengo fez no primeiro jogo? Então, assim, nós temos vários exemplos disso. Só que o que acontece? O Flamengo acha que a todo instante, tá ruim, então eu vou comprar, vou gastar 100 milhões para trazer um jogador, vou gastar 80 milhões. Só que nem sempre isso vai funcionar. Nem sempre você vai ter o plano A que vai funcionar bem. O Cebolinha está jogando bem? Não está jogando bem. Peraí, quanto custou? O que está acontecendo? O dia a dia dele, por que ele não está jogando bem? Se eu pago o salário em dia, se eu dou todas as condições, o Ninho do Urubu é fantástico, um dos melhores do mundo. Esse trabalho tem que ser feito pela diretoria, pelo treinador, por quem? Todos os dias. Pela diretoria, pelos caras que estão todo dia. Aí, eu particularmente, o Pascoal já teve experiência como diretor e sabe que eu vou falar. Você não pode entrar num campo, eu vou tocar num assunto chato, mas assim, você não pode entrar num vestiário e gritar, Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. A tua imagem como diretor, para os jogadores, é aquela imagem que o Davi Luiz mostrou para todo mundo, olhando e fazendo assim. Você perde o respeito. O Pascoal está aqui como diretor, ele sabe como é a cabeça de jogador de futebol. O jogador de futebol, muitas vezes, só escuta o diretor de futebol quando o cara tem uma forma diferente de lidar com os jogadores. Porque se você der a oportunidade para o jogador vai querer a mão, o braço, a perna, o corpo todo. Agora, se você alimenta isso, depois você não tem como cobrar. E é difícil isso. E não tem como, Tá fazendo só para pontuar, essa é uma das boas defesas do Kehler, né? A melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que talvez tenha sido um dos poucos pontos positivos do Flamengo. Uma bolaça do Pulgar, mete uma bola sensacional para ele. Mas o Luiz Araújo não é um jogador para ser titular do Flamengo. O Luiz Araújo? Não é. O Araújo é um bom jogador, mas não é um jogador. Mas hoje foi do nível do elenco do Flamengo. Hoje foi a terceira partida dele como titular. Lógico que ele é pela direita de velocidade, tem uma característica específica ali de atacante que é dele naquele setor, o Luiz Araújo, a gente viu começar no São Paulo, né, Bernê? E a característica dele não muda. O Rogério que ele deu de um lado e Davi Neres, que era o grande jogador do outro lado. Mas talvez ele tenha uma disposição, uma vontade de ganhar e de mostrar serviço que muitos jogadores do Flamengo não estão mostrando. A gente vai cair na reformulação do que eu falei. Esse é um jogador que é colocado pelo treinador para ter uma demonstração clara para os outros jogadores do que ele precisa. Né? Essa ajeitada do Pedro aí, vou falar para você, não é todo centroavante que ajeita uma bola dessa, não. Foi a grande defesa do jogo, hein? Foi a grande bola do jogo. Ele é espetacular. Essa foi a defesa do jogo do Kehler. No primeiro tempo, ele estava muito perto, né? O Luiz Araújo conseguiu chutar e bateu na perna dele. Mas essa defesa aí, nessa batida aí, que o Pedro ajeita para o Vitor Hugo, essa para mim foi a melhor jogada do Flamengo. Tem a bola na trave. O Flamengo teve possibilidades de fazer o gol. Sabe por quê? Porque o nível individual do jogador do Flamengo é superior ao nível individual na qualidade de cada um dentro de campo. Agora,
Quanto que o Internacional também com um time incomodado, porque é um time reserva que vai a campo, com bons jogadores, né? Hoje não tinha nem um treinador no Bruno banco. Henrique, nem o Tchatcho estava no banco. O dele estava suspenso, mas Tchatcho. tem Bruno Henrique, tem Luiz Adriano, que acabou saindo no intervalo, o Pedro Henrique... mas entrou Ener Valencia, né? Sai o Luiz Adriano, entra Ener Valencia. Eu quero dizer, o time reserva do Internacional entrou com uma vontade e falou, não, vamos encarar esse Flamengo no Maracanã, né? O time do Internacional entrou com a disposição, eu digo sempre assim, tem time que entra em campo com a disposição de não perder. Essa foi a disposição do Internacional. Ganhar uma outra situação. Podia até ser um O contra-ataque. potencial do Internacional era, hoje não perderemos. Certo? Porque é o time reserva do Internacional. O Flamengo teve dificuldade com reserva do São Paulo. E o Lucas Moura fez um golaço, né? 6 jogadores do Flamengo olhando. O Lucas Moura vinha. Guardou. Aí o time do Internacional ainda teve esse chute de fora da área, né? Que o goleiro do Flamengo fez a única defesa do jogo. O Depena, né? Carlos Depena. O Depena jogou de lateral à esquerdo, gente. O Depena, o Luiz Aluz jogando, o Depena não conseguia chegar na bola. Era um tapa na frente e não chegava. O Depena estava sofrendo muito. Mas o Internacional se recusou a perder. Esse é o grande ponto. O Internacional jogou com uma linha de 3 volantes, tentando fazer. Aí depois começam as alterações, os titulares começam a jogar, para dar um pouco também de ritmo para os jogadores titulares, que vão jogar no meio de semana contra o Bolívar. Mas ganhou lá, eu acho que o Internacional vai ter uma situação muito tranquila para se classificar. Com o pé na semifinal. Porque tem melhor time. Agora, no jogo de hoje, eu sempre paro para analisar, porque não é possível que o melhor elenco da América do Sul não consiga minimamente se encontrar em campo. O treinador do Flamengo, ele vê algumas dificuldades e ele tenta consertar. Ele sabe que a bola que entra pelo meio da zaga do Flamengo é uma bola terrível, porque ninguém consegue parar. Hoje ele começou o jogo com 2 volantes. O que ele fez? Começou com 2 volantes, um meia de ligação, o Arrascaeta, 2 pontas abertos e um centroavante. Para não perder o meio-campo, o que fazia? Vinha o centroavante para ajudar o Arrascaeta, saía da área, o Gabigol. E aí o Zé perguntou, ele jogou do quê? Porque ele tinha que voltar, entendeu? Porque tinha 2 jogadores abertos pelo lado do campo. Então, existem as explicações do futebol por que as coisas não acontecem. E existem aqueles detalhes que a gente vê num jogo de futebol e que, para mim, me assusta. Me assusta. Você imaginou a torcida do Flamengo como é que está agora pensando nessa lesão do Arrascaeta? Já vem à mente. Será que vai afetar a final da Copa do Brasil também, então, dia 17? É a lesão. É o cara que não pode se machucar. É um cara que não pode se machucar. Eu também não entendo porque o Everton Ribeiro não joga. Não quer mais que o Everton Ribeiro jogue no Flamengo? Ele não vai renovar o contrato? Está muito claro isso? Porque ele vem nessa sequência de não jogar há algum tempo. Então, são coisas que a gente precisa ter um esclarecimento a respeito dessa situação. É uma situação muito, muito delicada. Eu me recuso a acreditar que o melhor elenco da América do Sul só joga esse futebol. O melhor elenco da América do Sul ele tem que jogar muito mais do que isso. Pascoal, eu acho assim, acho que quando você tem uma certa dificuldade para jogar, e é o que a gente está vendo que o Flamengo... o Flamengo tem o seguinte, pega a bola, joga no Bruno, o Bruno faz alguma coisa, tem um cruzamento ou ele decide lá dentro da área. Mais ou menos assim que o Flamengo vem jogando. Ou senão joga a bola no Arrascaeta e o Arrascaeta cria alguma coisa. Eu acho que assim, quando você tem uma certa dificuldade, dentro de campo principalmente, de se encontrar, de saber, você tem que ter as suas referências. Você tem que ter a repetição de elenco, de pelo menos 2 volantes. A gente está vendo que o Flamengo tem dificuldades, que são expostos, né, os zagueiros, porque pela qualidade do elenco do Flamengo é natural que todo mundo busque o ataque. Ainda mais quando você joga com Wesley e com Ayrton Lucas, que são jogadores que saem bastante. Então, você tem que... Então assim, vamos repetir, repete a escalação. O Flamengo está jogando agora a cada uma semana, quarta, domingo, mas assim, repete a escalação, dá referências para os caras, porque nos momentos difíceis eu vou procurar. Se a gente repetir esse programa 10 vezes, 5 vezes ou 4 vezes, eu vou saber exatamente o que o Birner vai falar, o tempo que ele vai respirar. Você, a hora que você vai olhar para mim, eu já sei que você está me chamando para ter opinião. A hora que o Edu fizer um gestozinho assim, eu já sei que eu tenho que passar a bola. Ou seja, é a mesma coisa num campo de futebol. Se eu sou um volante, eu tenho o Birner na frente e eu sei que o Birner gosta de determinados momentos, onde ele vai receber a bola, como ele vai receber, eu tenho essa referência, eu crio essa referência através das repetições de jogos.
né? Eu vou jogar sempre, então o Birner sabe. O Birner vai me conhecer, você vai me conhecer. Hoje, os jogadores do Flamengo, um olham para o outro e ninguém sabe o que vai acontecer. A única coisa que você sabe é o seguinte, espaço vazio para o Bruno apostar corrida, ou se não, joga a bola para o Arrascaeta e o Gabigol faz o facão para receber essa bola. São as coisas que o Flamengo tem. E o Wesley, muitas vezes, quando parte para cima ali, pelo lado, porque ele aproveita o corredor. Depois, quando o Flamengo perde essa bola, ninguém sabe. Aí o Pulgar tem que sair correndo igual um maluco para fazer a cobertura, o Thiago Maia tem que correr por 4-5. Eu acho que assim, para o tempo de trabalho que o Sampaoli está à frente do Flamengo, esse Flamengo tinha que jogar melhor, com e sem a bola. Agora, as dificuldades impostas pelos adversários, isso é uma outra coisa. Mas a maior dificuldade que o Flamengo encontra hoje é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. Acho que essa é a grande questão. É isso. É aquilo que o Flamengo pode fazer e não faz. E pelo que a gente está entendendo aqui, passa pela diretoria, pelo poder dado talvez excessivo aos jogadores, pelo trabalho não muito bem desempenhado da comissão técnica. Quer dizer, tem muita coisa errada no Flamengo, Birner, é isso? A impressão que eu tenho é, assim, que fique claro. O Flamengo, não estou falando do tamanho, nada, porque no nosso continente o Flamengo é muito maior do que o clube que eu vou citar na Europa. O Flamengo lembra um pouco o elenco, algumas coisas, um PSG. A diferença é que os jogadores do Flamengo, enormes, viraram grandes porque conquistaram coisas pelo clube, ao contrário dos caras do PSG, que tinham chegado ali como grandes grifes. Porque em algum momento parece que você não pode pedir que algumas coisas taticamente sejam feitas, ou que você precisa se adaptar tanto a esses jogadores que as autoridades acima deles, e aí eu falo treinador, diretoria, ficam menores do que os jogadores. E, infelizmente, o futebol exige uma coisa diferente para o Flamengo. Exige um jogo coletivo mais forte. Porque se for pegar um time do Sampaoli, pegar o Santos, o Atlético Mineiro, os últimos que ele trabalhou no Brasil, para não falar dos times de fora, são times que pressionam muito a saída de bola, são times que trocam passes com velocidade, são times que jogam muitas vezes de maneira aguda. Eu lembro o Diego Pituca me disse isso uma vez, já contei várias vezes aqui na emissora, quando ele jogava no Santos, volante, que eles tinham que ficar o tempo inteiro contando os jogadores que estavam na saída de bola para pressionar, para não deixar ninguém sozinho. Então, ele estava todo mundo jogando sem a bola, pensando. O Flamengo nem esboça isso. É porque o treinador não quer? Aí eu vou falar, tudo bem, o treinador quer, os jogadores não conseguem fazer. O treinador tem que se adaptar. Aí eu falo, tudo bem, outros treinadores funcionaram bem no Flamengo quando eu falo da qualidade de jogo possível diante do que o elenco oferece. Não estou falando que o Flamengo jogou mal com todos os treinadores anteriores, né? Pós Jorge Jesus. Mas será que todas as vezes vai ser assim? Que treinador o Flamengo precisa para se adaptar a esses jogadores? Então, eu olho essa temporada para mim, pós-temporada de Jorge Jesus, tem sido, estou falando uma coisa que tem acontecido, de repente vira, eu não vejo o esboço disso, vira a pior temporada, depois da temporada do Flamengo de Jorge Jesus, depois de 2019. Sabe o que eu acho, Bruno, dentro do que você está dizendo, e eu concordo um pouco com isso, mas aí é a questão da leitura da diretoria que faz as contratações dos treinadores. Totalmente. Você pega o Jorge Jesus, a entrevista do Jorge Jesus é o seguinte, do Jorge Jesus não, do Vitor Pereira, Pereira. Este time do Flamengo não é um time físico. Não é, lógico que não é um time físico, é um time técnico. Você vai querer o quê? Que o time do Flamengo passe a marcar? Não vai conseguir. Não vai conseguir, ou seja, quem contratou o treinador não entende as características do time que tem nas mãos. Aí você sai de um treinador que está procurando transformar o Flamengo num time físico, aí você vai para o Sampaoli, que é um time, uma intensidade muito grande. Como esse time do Flamengo sempre ganhou os campeonatos? Aqui, ó, jogando, bola no pé. O Flamengo nunca foi mesmo com o Jorge Jesus. Jorge Jesus fazia assim, 10 minutos de pressão, depois recuava. Mas ele fazia muita pressão. Ele fazia o primeiro gol, fazia o segundo gol, depois recuava e explorava o campo que os times adversários davam. Né? Sempre teve uma estratégia. O Sampaoli nem isso está conseguindo fazer. O Sampaoli, o time Sampaoli que a gente conheceu, como o Birner citou, em outros momentos, a gente parecia que ia começar a ver naquele primeiro tempo contra o Fluminense. Jogo contra o Grêmio no Sul, por exemplo, da Copa do Brasil. Mas foram os momentos pontuais, né? Pontuais, exceções. Vamos ver o próprio Sampaoli falando sobre esse empate com os reservas do Internacional ao vivo no Sport Center. Fala, Sampaoli. Os jogadores internacionais são... faltou, como você disse, algo de conexão, mas hoje Inter, o time tuvo no primeiro tempo
4 acciones claras de gol. En el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático. Pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo hablaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente, seguramente aparecerán los resultados. Boa noite, Sampaoli. Sidão Marinho da Litoral News. Hoje o torcedor sai daqui, muitos jornalistas também, com a sensação de que se o Flamengo jogar assim na final da Copa do Brasil, vai tomar uma goleada. Não sei se também é o seu pensamento acerca da atuação da equipe. Queria te perguntar qual a sua avaliação do seu trabalho na equipe do Flamengo e se você avalia que a qualquer momento pode ser demitido do cargo porque tem uma final logo à frente, é um título importante e o torcedor não vem gostando do trabalho. Aún no considero lo que você fala. No estoy de acuerdo con eso. Mas o futebol, Flamengo es un time que la obligación es de ganar siempre. No, repito, la actuación de Otimi hoy no comparto porque Inter terminó jugando casi con un 70% de titulares hoy y Otimi pasó por encima casi todo el segundo tiempo y tuvo muchas claras en el primer tiempo. El rival no pateó al arco. Entonces, considero que el análisis es por el contexto y no por el análisis en sí. Me parece que usted está analisando el contexto, no el jogo. Sampaoli, boa noite. Qual o sentimento interno, qual o sentimento do vestiário, nos treinos dos jogadores? Porque o que parece nos jogos é que os atletas não conseguem o resultado, não conseguem o desempenho dentro de campo e, ao que parece, o time fica meio que desalentado em determinado momento. Né? Passividade. Não comparto. Não. Efectividade. Hoy no fue. En otros juegos sí, comparto como sé. Hoy no. Por eso que falo. Si você va a hablar de contexto y de comparativa con otros partidos que con Sao Paulo o con América Mineiro, hoy yo no veo que no haya voluntades o no haya intenciones o no haya deseo. Veo que tuvimos cierta incapacidad para ganar el juego. Si hubiéramos convertido, las que tuvimos seguramente lo hemos ganado porque el rival no remató al arco y porque el segundo tiempo estuvo encima los 45 minutos, teniendo en cuenta que se jugó un juego extremadamente cortado en una cancha muy difícil de jugar para aquel que quiere proponer. Pero bueno, yo siempre falo lo mismo, que cuando a veces el contexto ciega el análisis. Boa noite, Sampaoli. Fred Gomes, do GE. Sampaoli, queria te perguntar em relação à partida. Você falou que o Inter não rematou ao arco do Flamengo, mas o Flamengo também só teve 8 finalizações, muito pouco para uma partida dessa contra uma equipe que veio com suplentes. Você falou depois, entraram outros jogadores e já ficou com uma cara mais de Libertadores do Inter. E também queria te perguntar em relação às semanas cheias que você tem. Foi assim contra o América Mineiro, contra o Bragantino. Sempre que o Flamengo volta de uma semana inteira, não tem conseguido dar uma boa resposta. As lesões do Arrascaeta e do Luiz Araújo tem a ver com um treino físico mais forte? Você exigiu mais dos jogadores fisicamente essa semana? Obrigado, boa noite. No, lo de Arrascaeta fue una lesión mecánica, o sea, a través de un golpe levantó el isquio y tuvo una lesión mecánica, no la de Luis sí, fue por recorrido. Entonces, no, fue una buena semana de entrenamiento, intensa. Tenemos que mejorar desde todos los lugares, mas lamentablemente, infelizmente, tuvimos 2 jugadores que estaban marcando diferencia en el juego. Básicamente, Luis tuvo 3 situaciones claras y estaba sacando mucha ventaja por la derecha. Pero bueno, esto es fútbol y hay que revisar el porqué y tratar de que se recuperen pronto. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Desde que o senhor chegou ao Flamengo, a gente ouve muito o senhor falar em contundência. Até hoje,
A gente acompanha o torcedor do Flamengo nesses 4 meses que o senhor está à frente do Flamengo. E o torcedor não está feliz. Hoje, mais uma vez, gritou para o time sem vergonha, gritou palavras para a diretoria do Flamengo. A pergunta que eu lhe faço: por que é que esse mesmo torcedor deve continuar acreditando que esse time vai ter a tal contundência que o senhor tanto falou? Obrigado. Primero que no considero eso de vergüenza. Creo que, vuelvo a repetir, usted revise el partido y está lleno de intenciones y con bastante imprecisiones, pero lleno de intenciones. Hasta el último minuto, si no falaría eso. Creo que claro, se juzga el resultado y se juzga que el porqué. Y también en la transición en la cual yo llegué aquí, se vislumbraba un año difícil para Flamengo. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar eso. Entonces, seguramente a lo mejor se pedirá o quebrar proceso. Eso tendrá que ver con la orientación de la directiva. Mas eso de vergüenza no comparto absolutamente, porque veo a ellos todo el tiempo entrenar, veo cómo intentan, cómo buscan, y lamentablemente no hemos logrado elevar el nivel cualitativo ofensivo de creatividad para ganar los jogos. Última pergunta aqui, por favor. Boa noite, Sampaoli, Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Sampaoli, eu vi à beira do campo hoje para entrar Alan, Pedro e Cebolinha. Acho que nenhum time no Brasil tem um elenco como o do Flamengo. Muito se fala que a torcida, obviamente, como você viu, está chateada, não entende o que está acontecendo, o time não encaixa, nem coletivamente, e também a performance individual dos jogadores está muito aquém. Né? Aqui não daria nem para poder criticar um jogador ou outro, porque todos eles estão mal. Quando isso acontece, a culpa é dos jogadores ou é do treinador? Depende. Son cosas puntuales, que son desarrollos colectivos, de funcionamiento. A veces, cuando uno no está en un alto nivel, o a veces cuando el time juega mal y tienen jugadores de mucho nivel, ganan por sí solos, siempre. Ahora tenemos que intentar colectivamente hacer mucha cosa porque eso no sucede. Eso es lo que yo faço todos los días en los entrenos, tratando de buscar soluciones colectivas, hasta que aparezcan las soluciones individuales. Obrigado, boa noite. Tá, então, ponto final na entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli. Boas perguntas dos colegas ali, mas você vê que é um Sampaoli acuado. Essa última resposta dele... Ele não chama para si a responsabilidade do mau desempenho. Ele diz a verdade. Vamos só lembrar uma coisa, claro. Benê? Pós-eliminação na Libertadores contra o Olímpia, o que aconteceu? 2 empates no Campeonato Brasileiro com times reservas do São Paulo e do Internacional. A vitória contra o Coritiba, que foi assim, né? Acabou vindo com o chute do Gerson no final. E a vitória sobre o Grêmio na Copa do Brasil. Quer dizer, aquela recuperação esperada, aquela resposta para a eliminação não veio. O São Paulo não assume a bronca, ele não assume a parte dele, né? Quando ele fala ali que a responsabilidade depende, na verdade, a verdade é que a responsabilidade tem que ser distribuída. O técnico tem muita, os jogadores também têm muita responsabilidade. Os jogadores têm tamanho, inclusive, se quiserem no Flamengo, falam, nós vamos fazer isso aqui, vamos assumir aqui e vamos fazer o time jogar. Porque esses caras são caras que gostam de ganhar. E muitos deles, né, tem uma coisa que eu acho... Essa é uma coisa que eu tenho dificuldade para entender. Eu sempre notei um prazer de ver do Gabigol de jogar com o Arrascaeta, que também gosta de jogar com o Bruno Henrique, que gosta de jogar com o Gabigol, que gosta de jogar com o Everton Ribeiro, com o Otávio Campo. Eles têm jogadores ali que gostam de jogar juntos, assim. Porque o futebol, por mais que hoje em dia se fale muito só em dinheiro, e futebol é um negócio e tem muito a ver com dinheiro, os jogadores ainda gostam de jogar bola. E esses caras que jogam futebol tecnicamente acima da média, quando você vê que quando o jogo encaixa, né, parece que é como se fosse uma bola de neve que vai crescendo e o time vai melhorando. Eles parecem que perderam o prazer.
Parece que compõem um time muito ansioso para tentar acertar aquilo que eles já acertaram e que eles não conseguem fazer mais. Então, é verdade, a responsabilidade, como disse o São Paulo, é de todos, mas a resposta é péssima. A resposta é péssima, porque essa hora do técnico chegar ali e falar, a responsabilidade é minha. É minha. Eu comando, eu defino quem joga, eu defino o sistema, eu treino a equipe, eu tenho interferência na carga que vai ser dada de treinamento durante a semana. Nós tivemos tempo para treinar e o time não jogou como podia. Aí, quando ele chega para os jogadores no vestiário, aí a conversa é outra. Né? Porque ele precisa ter os jogadores ao lado dele de uma maneira plena. E a impressão que eu tenho é que ele não entendeu como administrar esse elenco, que é uma coisa que o Dorival entendeu muito bem. E isso está interferindo tanto na ideia de jogo, porque, assim, vamos ser bem claros, se você não consegue tirar do time tudo que o time pode oferecer, você tenta tirar 80%. Se você não consegue tirar 80%, você faz o que fez o Dorival. Você tira 70%. Eu vou abrir mão de marcação pelo lado, eu vou deixar o time exposto. Vou usar uma gíria, dar ruim em algum momento, no mata-mata, pode acontecer. Porém, eu tenho coisas que vão fazer com que o meu time ganhe jogos, porque eu vou valorizar algumas das coisas boas que o time tem. O São Paulo está em busca de uma ideia, que é uma ideia de jogo muito boa, que é uma ideia de jogo que torna o time muito competitivo, e ele fez isso em outras equipes. Mas essa ideia não está nem... O Flamengo contempla essa ideia dele? Então, em campo, a gente não vê... Além de que não rende nada. Além de faltar coragem para ele nesse sentido de entendimento, de falar, olha, a culpa é minha, ele falou uma coisa ali que ele escancara aquilo que é o Flamengo hoje. Que ele falou o seguinte, ele falou assim, quando temos muitos bons jogadores, às vezes essa qualidade consegue definir o jogo a gente jogando mal. A gente joga mal, mas esses caras decidem pra gente. A gente não tá conseguindo nem fazer isso. A gente já vai pro Maracanã, mas com o nosso Pedro Henrique Torre. Mas antes, Pascoal, tem muito torcedor rubro-negro que quer a saída do São Paulo já. Faz sentido? No jogo... Para quem? Para vir quem? Assim, na partida contra o São Paulo, já houve esse questionamento. E ele falou que o jogo seria daqui um mês, vocês estão lembrados disso? Ele falou, daqui um mês, até eu posso não ser o treinador do Flamengo. Ele falou isso, é verdade. Até eu posso não ser o treinador. Mas aí, entre ser ou não ser, vive esse dilema o Flamengo. Entre ser e não ser, entre jogar e não jogar, entre ter qualidade e não aplicar, entre não conseguir... Gente, com todo o respeito o São Paulo não conseguiu fazer um grupo na seleção da Argentina. Tanto que os jogadores da Argentina na Copa do Mundo, que ele foi treinador, resolviam um jogo entre eles. Nem o Messi, que é um cara que não é... Dividido. Era um grupo dividido. Nem o Messi, que é um cara que não é muito de tomar decisões, decidiu tomar conta da seleção. Então significa dizer que ele não é um cara apropriado para esse tipo de coisa. Quando ele diz, hoje tivemos muitos problemas ofensivos, tanto que ele tira o Gabigol e o Bruno Henrique. E já tinha perdido o Luiz Araújo. Então, os três da frente, ele mudou. Aí perdeu o meia de ligação. Também mudou o quarteto da frente. Então, não tinha o que fazer. Né? Agora, o time não tem nenhuma criatividade. Quando ele diz, o elenco tem que ser... Nós temos que trabalhar o elenco para aparecer a individualidade. No Flamengo é diferente. É a individualidade que faz crescer o elenco. Porque os jogadores do Flamengo têm a capacidade de resolver um jogo de uma hora para outra. O Bruno Henrique não pode resolver um jogo? Claro que sim. O Gabigol está jogando mal, mas ele resolve jogo. E o Gabigol é jogador de jogo grande. Jogador de... Foi vaiado pela torcida na saída. Fez gols em todas as finais de Libertadores que participou, cara. Faz tempo que não tá jogando. É muito grande, não é grande. Você tá falando da vaia. Vamos ouvir a vaia? Antes da gente ir pro Maracanã ao vivo, o Pedro Henrique Torre vai trazer o que tá acontecendo lá com as informações do Flamengo. Vamos ouvir? Sobe o som, por favor. Difícil até. O Gabigol responde com palmas as vaias. A gente estava aqui falando, não sabe se é
vai ao Gabigol, por uma atuação. Ele fez um chute a gol, né? Aliás, o Flamengo, a gente vai ver as estatísticas daqui a pouco. O Gabigol certamente não é um problema do Flamengo. Não, não é um problema. Tenho certeza Foram absoluta 12 disso. chutes a gol. Foi o segundo jogo do Brasileirão com menos chutes a gol. Isso é uma coisa muito séria, a gente vai falar das estatísticas já já. Mas, de qualquer forma, o Gabigol tenta trazer a torcida mais uma vez para apoiar, como ele costumeiramente faz. Vamos lá para o Maracanã. Pedro Henrique Torre tem os detalhes. Cadê os jogadores, Pedro? Teremos entrevistas, aquela chamada zona mista, os jogadores saindo. Qual é o clima? A pressão é grande para cima do Sampaoli. A gente viu pelos sobe-sons, como a gente chama, pelos sons da torcida e pelo clima da entrevista coletiva. Pedro, cadê o Pedro? Tá aqui? Aí, fala, Pedro. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço, boa noite a você, a todos os amigos que estão com a gente aqui no Sport Center. Olha, vocês ouviram muito bem aí, ouviram pelo sobe-som, enfim, os sons da arquibancada, que o clima tá pesado para cima do Flamengo, enfim, depois desse jogo contra o Internacional, empate em 0-0 contra o Inter, basicamente reserva, né? A gente pode classificar dessa maneira. O Inter muito preocupado com o jogo contra o Bolívar na terça-feira. Nem o Cudê estava aqui, estava suspenso, enfim, o Lúcio Gonzalez, que foi o comandante nessa noite. E aí você me pergunta, cadê os jogadores do Flamengo? Eu vou dar um passinho pro lado aqui para mostrar o seguinte. Este local aqui que está vazio neste momento seria a zona mista do Flamengo, então não teremos zona mista. O Flamengo informou que os jogadores não concederão entrevistas na noite deste sábado, depois desse empate em 0-0. Um clima pesado, como vocês puderam observar aí, xingamentos ao presidente Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, chamando também um time de sem vergonha o tempo inteiro por conta desse empate. Uma frustração muito grande, acho que não só pelo resultado, Edu e amigos, mas pela atuação do Flamengo, que não evolui em nada. Acabou de passar aqui o Gabigol no fundo. O Flamengo não evolui, parece que vem frustrando demais os seus torcedores. Teve 2 lesões no primeiro tempo, lesões aparentemente musculares, com problemas na coxa esquerda, tanto o Arrascaeta com 15 minutos de jogo, aí o Luiz Araújo já, que era até uma novidade hoje, com 30 minutos de partida, eles saíram com lesões musculares. Isso causou até certo espanto, que a gente pode observar de pertinho assim os torcedores do Flamengo no Maracanã. E durante essa semana também houve a notícia aí de que vai ter, cada jogador tem a sua questão particular, mas teve notícia que vai ter uma festa do Gabigol, teve também a questão de que o Arrascaeta foi num programa de TV. Então os torcedores aí a gente reforçando, cada jogador tem a sua questão particular, mas a gente observa na arquibancada alguns torcedores gritando e mencionando isso, revoltados com essa situação, porque durante a semana o Fluminense enfrentou o Olímpia, que era onde o Flamengo gostaria de estar também. O Flamengo acabou eliminado da Libertadores. Isso tudo parece que vai se acumulando, esse clima de pressão, e é o que trouxe aqui para o Maracanã. Talvez um torcedor muito otimista do Flamengo pensasse numa recuperação também no Campeonato Brasileiro, um arranque, quem sabe, depois daquele gol lá no apagar das luzes contra o Coritiba, o início de retorno, uma boa arrancada, diminuiu os pontos para o Botafogo. O Botafogo joga amanhã, mas o Flamengo mais uma vez ficou a ver navios, deixou pontos escapar aqui no Maracanã. Um clima mais pesado, e aí a gente notou hoje, pude observar ali, a nossa equipe fez até imagem, se depois a produção quiser recuperar, temos a faixa ali atrás de um dos gols do Maracanã, o brasileiro é obrigação. Uma faixa que virou moda lá no final de 2008, salvo engano, quando o Flamengo foi eliminado pelo aquele time do América do México, o Cabanhas, aquela grande tragédia que todo mundo chamava aqui. Aquela faixa perdurou até o Flamengo ser campeão brasileiro em 2009. Então essa faixa voltou para cá no Maracanã, o brasileiro é obrigação. Ficou ali atrás de um dos gols. Então são elementos que vão compondo o clima de um Flamengo sob muita pressão mesmo, para cima de diretoria, jogadores e também do técnico Sampaoli. Vocês falavam das vaias ali, as vaias pareceram, pelo que a gente pôde observar, com as reações de torcedores direcionadas ao Gabigol mesmo, na hora que ele foi substituído. Ele até aplaudiu ali a torcida, fez aquela composição com os torcedores, mas pareciam direcionadas a ele, Gabigol. E durante a escalação do time não houve vaias aos jogadores, mas no momento que apareceu o nome do Sampaoli, aí o nome dele sim foi vaiado
pelos torcedores do Flamengo no Maracanã. Então tem para todo mundo a distribuição de insatisfação aqui dos mais de 50 mil torcedores que estiveram por aqui no Maracanã, Edu. E só lembrando, para fechar, próxima semana, 2 de setembro, o confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro vai ser contra quem? Botafogo, no estádio Newton Santos. Então, uma parada dura que o Flamengo vai ter aí essa semana de preparação. É o tal tapetinho do Botafogo. É difícil, hein? Jogo no tapetinho. É dureza. Mas é isso. Obrigado, Pedro, com informações importantes, né? Por exemplo, confirmando que as vaias foram pro Gabigol. Qualquer novidade, então, é contigo, tá, Pedro? A gente volta contigo. Se tiver alguma novidade do Flamengo, é só chamar, tá? Combinado, Edu. Um abraço a você e todos aí. Grande abraço. Pedro sempre ligado nas coisas do Flamengo. E essa história, Pascoal, de jogadores não darem entrevista, o que significa isso? Não aumenta o tamanho da situação incômoda, da crise do Flamengo? Isso sabe o que acontece? Existem várias versões para o mesmo fato, né? Nós somos uma geração diferente de repórteres e de participarmos de transmissões esportivas, né? Porque ficávamos na porta do vestiário, o jogador saía, a gente entrevistava. Isso quando não era dentro do vestiário, né? Muitas vezes dentro do vestiário, né? Então, essa era uma situação. O jogador sempre tinha argumento para apresentar. Quando você afasta o jogador disso, você está afastando o jogador da torcida. Porque a torcida espera uma explicação dos seus ídolos. Ele quer ouvir o ídolo para que o ídolo possa explicar para eles o acontecimento. Ou até um comprometimento, que o cara esteja sentindo aquilo que o torcedor está sentindo também, né? Claro. Sentir a emoção do cara que está brabo com o que aconteceu. E às vezes, essa maneira, assim, eu pessoalmente não acho que seja positivo o jogador não falar. Eu acho negativo não falar. Primeiro, joga tudo na conta do treinador, porque só o treinador falou. Concordo. A torcida já está irritada com ele, joga mais irritação em cima do treinador. Segundo, o jogador passa a não ter voz ativa. Mas ele tem voz ativa dentro do clube, mas isso não é demonstrado por torcedor. O Gabigol é uma personalidade do Flamengo. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. O Gabigol, as crianças imitam o Gabigol. Só que ele foi vaiado hoje. E sabe sair das situações. Ele sabe enfrentar o microfone também. Edu, jogador de futebol é inteligente. Para jogar futebol, o cara tem que ser minimamente inteligente. Porque senão ele não consegue ter rapidez de raciocínio, não consegue ter aquela visão ampla para poder raciocinar rapidamente e encontrar um companheiro bem. Então ele tem que ter poder de raciocínio. E o poder de raciocínio, nessa hora, tem que ser exercido. E quando o jogador não tem esse tipo de explicação, primeiro, nenhum dirigente falou. Nessa hora, tem que o dirigente falar. Mas o jogador não vai falar. Vai lá, então o dirigente fala. Eu vou matar no peito e vou sair jogando. Por quê? Porque as obrigações... O Landim foi também ofendido depois do jogo. O Landim é o presidente do Flamengo. O Marcos Braz, todo jogo é xingado. Eles não vão falar nada? Eles vão ficar suportando isso? E vendo o time jogar, isso que está jogando... O que eu falo isso... Porque o Flamengo está jogando nada. Não representa o Flamengo. Isso aí não representa o Flamengo. Vamos dar uma olhada na estatística, só para a gente continuar o papo e ver como faltou ataque. O Sampaoli diz, Zé, eu quero ouvir você também sobre essa história do jogador não falar. Você que jogou tanto e gostava de falar também, tanto que está aqui com a gente hoje, né? Vamos colocar as estatísticas para a gente fazer o desenho do que foi este Flamengo Internacional, entender o porquê das vaias, entender o porquê que a gente chama de crise, a ausência de jogo do elenco mais caro do Brasil, disparado, né? O Flamengo teve 59% de posse de bola, 41% do Inter. 451 passes contra 301. Olha o número de chutes, 8 contra 4, sendo chutes certos 4-1. É muito pouca chance de gol. Grandes chances, 2 do Flamengo, 1 do Internacional. Realmente é uma produção ofensiva muito baixa. 37 ações defensivas do Flamengo. A Internacional defendeu menos com seu time reserva, 56. O Inter vem de vitória contra o Bolívar em La Paz. Mais uma tela pra gente. A diferença da posse de bola com e sem o Arrascaeta em 2023. São os números do desempenho com o uruguaio e sem o uruguaio. Com
o aproveitamento é de 65%, 18 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Sem o Arrasca, cai para 42%, ele que saiu lesionado logo no começo da partida contra o Inter. O São Paulo fala, não, criamos muitas chances de gol. Os números mostram que não, né? Agora sim, aquela que eu falei, o que aconteceu no final, desespero ou estratégia, a partir dos 80 contra o Internacional. Então, o que mudou? Olha como muda a posse de bola. Cresce muito no final, não abafa, né? Vai para 81%. 5 chutes até os 79, aí depois mais 3. Certos 2-2, escanteios 4. Vieram mais 2 só nos 10 minutos finais. Fala, Birner, o Birner está pedindo a palavra. Só para pontuar a diferença das situações das equipes, porque a gente está falando muito do Flamengo, o Inter é um time que tem um treinador também há pouco tempo, menos tempo que o Flamengo. O Inter tirou o River Plate, o melhor time argentino de longe, da Libertadores num jogo épico, e o seu treinador mudou totalmente a estratégia de jogo por causa da altitude e saiu da Bolívia, uma vitória contra o Bolívar, que joga um bom futebol, acima da média que a gente está acostumado a ver os times bolivianos jogarem, e que tinha vencido todos os jogos atuando em La Paz. E está próximo da semifinal da Libertadores. Não sei se vai se classificar, mas ele é favorito à classificação para a semifinal com um trabalho curto. Mesmo mal no Brasileirão? Mesmo mal no Brasileirão, o Inter está dependendo de um empate dentro de casa e mais 3 jogos, se conseguir chegar à final, para ter uma temporada histórica. A temporada que o Flamengo gostaria de ter. O Flamengo... e aí é uma coisa, eu sei que você vai perguntar o Internacional no Brasileirão. Obviamente não está bem, mas dá para entender a cabeça do Inter na Copa Libertadores da América. Ali o Inter está bem, e a Libertadores, por mais que seja um campeonato mais fácil do que o brasileiro de ser vencido hoje em dia, ele é maior, ele vale mais. E o que importa no futebol é o que vale mais, não o que é mais fácil ou mais difícil. As 2 vitórias do Internacional com o Cudê, Bolívar, na altitude de La Paz, e River Plate. Isso, os jogos mais importantes que ele teve até o momento, né? Ele chegou para resolver uma questão com o River Plate que era complicadíssima, né? Pergunta pro torcedor colorado se está tudo bem. Claro que está tudo bem. Uma partidaça contra o River. Da Libertadores. O Flamengo não fez nessa temporada um jogo no nível que o Internacional fez contra o River Plate, o Inter jogando dentro de casa. E você falava sobre os jogadores do Flamengo não darem entrevista. Eu sei que você vai perguntar para o Zé Elias. E aqui eu quero colocar uma coisa, porque eu quero muito ouvir o Zé também. Eu não consigo entender por que o jogador não pode ir para a zona mista e falar, olha, não estou conseguindo, não está acontecendo, estou sentindo também. Sabe, porque eu sinto um pouco falta dessa coisa mais humana e realista no jogo. Porque as pessoas hoje olham o jogador de futebol e o jogador precisa de algum jeito mudar esse cenário, porque isso não vai ser mudado de fora para dentro. Olha o jogador como se ele fosse um personagem, um herói. Um videogame. É isso, perfeito. Como se ele não tivesse emoções, né? Como se ele não tivesse guias ruins. Às vezes como celebridade também, né? Como celebridade, e o jogador se aproveita disso às vezes, sim. Mas eu sinto falta nesse momento do jogador que fala, olha, cara, não tô conseguindo. Vamos fazer o possível para conseguir no próximo jogo. Tô incomodado também. Tá doendo em mim também. Tô sentindo... Porque o jogador quer jogar bem. O jogador, ainda mais esse time do Flamengo, que é o time vencedor, o cara não quer jogar mal. E quando o jogador não vai, a gente vê aquela cena, né, do Pedro Henrique ali com atrás, tudo vazio, onde devia estar cheio de repórteres, jogadores passando e etc. Para eles falarem sobre os sentimentos deles também. Porque também são pessoas... Eu não sei se isso é positivo ou não é. Eu não sei se isso é uma decisão dos jogadores ou se é uma decisão da diretoria. Se é uma decisão da diretoria, acho que os jogadores podem falar, não, nós queremos ir. Então, eu acho essa cena muito emblemática do que é o péssimo momento que o Flamengo vive. Porque, repito, não é uma questão de ganhar ou perder. Você acha um gol no fim, a bola bateu no travessão, entra, 1-0. Tá tudo ruim também. Não é o resultado que muda, porque esse não é o futebol que a gente espera de um time tão forte como esse time do Flamengo. Como a gente falou do Coritiba, a vitória veio no final com um futebol ruim. A vitória não escondeu o que foi em campo. Ô Zé, mas você como se sentiria com essa história de não poder dar entrevista? Pediria para falar? Eu sou contra. Eu acho que o jogador tem que falar quando ganha, quando perde, quando perguntado, quando passa na zona mista ali. Vem cá, pode falar? Posso. Faz parte da profissão. Não tem essa de não falar, só fala quando interessa. Eu sou contra. Eu acho que o jogador tem que falar sempre. Mesmo que bravo? Mesmo que bravo. Mas eu acho que tem que falar, Edu. É a profissão do cara. Ganha muito bem para isso. E é mais fácil você se esconder atrás
assessoria de imprensa, muitas vezes. Eu não estou criticando o assessor que está fazendo o trabalho dele, mas é muito mais fácil isso, né? Você não se expõe, aí você vai lá na sua rede social, coloca o que você quer, né? Desenha, direciona os comentários para aquilo que você deseja, entendeu? Eu particularmente acho contra. Eu acho que o jogador tem que ter a responsabilidade e tem que ter a hombridade, porque ele não está falando para o repórter. Ele está falando para os seus torcedores. Sim. Ele está dando uma satisfação para os seus torcedores. Eu acho que tem que falar o tempo todo. O que o Flamengo ganha em ter o silêncio dos jogadores? Aumenta a crise. Eu também acho. Só aumenta a crise, porque demonstra realmente que tem alguma coisa dentro do elenco. É só isso. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de inteligência nesse aspecto. De entender os gestos, o significado dos gestos, de determinados gestos para quem está fora. Se eu sou um torcedor e o clube proíbe os jogadores de falarem, é porque tem problema dentro do vestiário, tem problema com o Sampaoli, com o treinador. Né? Se nem o diretor vem a público para falar, falta um pouquinho de inteligência nesse aspecto. Vamos dar um exemplo do Gabigol. O Gabigol, quando o Sampaoli ia ser vaiado. Só para... Aqui agora veio uma experiência aqui. Eu não vou falar o nome porque eu não tenho certeza, tá? Então eu prefiro... Depois eu vou confirmar a informação. Mas tinha clube... Acho que o Birner vai até me confirmar antes mesmo de eu pedir para... Tinha clube que é o seguinte... O jogador de futebol trazia duas roupas, 2 mudas de roupa. O uniforme e a roupa paisana. Quando ele não queria falar com a imprensa, ele colocava a roupa paisana. Porque ele passava na zona mista, estou de roupa, não posso falar, entendeu? Não posso falar, tal. Teve isso, Tinha bastante. E quando ele queria falar, fez um bom jogo, tal, ele colocava a roupa do clube. Tem muito disso, Edu. Tem muito disso. Tem umas coisas assim A gente lembra, né? Claro que é direito de cada um querer ou não querer falar, né? Eu acho... Faz parte do negócio do futebol a gente ouvir os personagens. Pega um cara do tamanho do Gabigol. Vamos supor que o futebol acabasse agora. Quando fosse contar a história do Flamengo, talvez você conte a história do Gabigol como o maior jogador da segunda geração gigante que o clube teve, ou da era internetica, da era das redes sociais. Ele tem tamanho para falar. E não é um momento de vaia que vai diminuir o tamanho do Gabigol. Não diminui nada. O Gabigol, ele é um gigante na história do clube, está marcado, não vai ser mudado isso. Ele é o cara que fez gol em todas as finais da Libertadores, ele é o cara dos gols da virada contra o River Plate, ele é um cara histórico no Flamengo. Ele é o cara que, na Copa do Brasil, quando foi sair, o Sampaoli foi ser vaiado, ele pediu aplausos pro Sampaoli, que chamou o Sampaoli para a roda para comemorar um gol naquele jogo. O cara que hoje podia sair ali e falar assim, olha, do sentimento dos jogadores do Flamengo. Ou até a gente vai melhorar, até um compromisso, a gente vai... Não está faltando luta. Pode contar que é isso que o torcedor quer ouvir no final. E eu não estou falando que o Gabigol não quis falar. Tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é uma orientação da diretoria, porque... Eu não sei se o Zé já viu isso, mas de chegar ali, por exemplo, no vestiário, todo jogador fala assim, a gente não vai falar porque a gente foi vaiado. Já. Você acha que pode ter acontecido isso? Não, eu já vi acontecer isso, mas nesse caso do Flamengo, eu acho que foi... O Gabigol gosta de encarar. Foi de diretoria. O Gabigol não ia deixar de falar. É o que eu penso. Nós todos aqui somos fãs de futebol, você é fã de esporte também. A gente gosta do futebol bem jogado. Então é uma decepção para todos nós. Ver esse elenco do Flamengo, com tantas peças que a gente viu brilhar em 2019, de repente não está apresentando tanto, é até desagradável para nós. Porque todo mundo que curte futebol, curtiu muito aquele time, né, Pascoal? E de repente você vê que não está dando liga por N razões que poderiam ser solucionadas ao longo dessa temporada. E as soluções não foram buscadas, infelizmente. O fã de futebol lamenta o Flamengo estar onde está. Olha, claro que a gente fica a todo momento olhando pelo olhar do treinador, né? O Flamengo tem um elenco tão capacitado, mas tão bom, que ele contempla tudo aquilo que o treinador do Flamengo pode imaginar. Ah, mas eu quero um time mais físico que jogue marcando na saída de bola. É só botar os mais jovens para jogar. Só botar a garotada para jogar. Vai ter físico, vai ter força e vai marcar a saída de bola. Ah, mas aí eu vou ter que... Aí é que é o dilema. Aí está o dilema que o Zé Elias retratou aqui.
Ou você joga do modelo que os caras têm costume de jogar. Qual é o modelo? O modelo histórico do Flamengo, inclusive. Porque o modelo histórico do Flamengo é, toca, como diria Dona Ernesto Filipe Nunes, toque me voe. Achei que era pim-pam-pum. Não, pim-pam-pum foi o gol do Palmeiras contra o Pereira, né? Foi aquele gol, pim-pam-pum. Mas o Flamengo em 2019 jogava o pim-pam-pum. Fazia no pim-pam-pum, tranquilo. Tranquilo. Aquele era o futebol. E nós precisávamos, naquele momento, como nação, até mesmo como nação esportiva, de um treinador que viesse de fora para dar ao Brasil o seu padrão de jogo. O Brasil não tinha mais padrão de jogo. Não sei se vocês estão lembrados disso. Era tudo aqui na tática do chaveiro, na tática do morcego, na tática do carro forte. Era tudo aqui, ó. Tudo aqui, todo mundo com as costas no azulejo, que é para não correr risco e tal, e ninguém está correndo risco. Era o futebol brasileiro. Com o Jorge Jesus, não. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Aí precisávamos, naquele momento, de um treinador que desse ao futebol brasileiro o seu padrão de jogo. E ele foi reencontrado. E a partir dali, aí eu concordo com o Vitor Birner, todos os outros treinadores que vieram para o Flamengo tiraram essa criatividade do Flamengo. Todos. Inclusive o Rogério Ceni, que foi treinador do Flamengo. Mas será que é culpa de todos os treinadores? Assim, o Flamengo tem um jeito de jogar, Birner. O Flamengo tem um jeito. Característica, o losango do meio-campo, ele é muito bem desenhado. Ele é muito bem. Ele está caracterizado. Está mostrado. A formação do Rogério era ultra ofensiva, por exemplo, a escalação. Sim, mas ele vai tirando o estilo de jogo. Você tira o estilo de jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo é bola no chão, é bola trabalhada. Você entendeu como é que é? Então você acha que o Flamengo errou na contratação de todos os técnicos depois? É óbvio que sim. Eu não concordo com isso. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Eu preciso olhar para os jogadores também. Nenhum deles consegue dar ao Flamengo. Nenhum deles conseguiu dar ao Flamengo o padrão de jogo do Flamengo. Quem poderia ser esse cara? Eu não estou aqui para dar ilustração para ninguém. Eu estou aqui para dizer o que acontece. Não. Porque passaram de vários eu vou ficar dando letra para os caras e de repente, sabe, isso não é bom. Isso não é bom, porque você fica falando, esse treinador é capaz de fazer isso, aquele treinador é capaz de fazer isso. Então, o Flamengo consegue mudar, com todo, assim, o Flamengo consegue tirar um cara que foi campeão duplamente num ano só, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, porque o time do Flamengo, a visão da direção do Flamengo, do presidente do Flamengo, do Landim, era a seguinte: esse time não brilha. Esse time tem um elenco que tem e não brilha para ser campeão. Os últimos jogos, né, pessoal? Posso fazer uma pergunta agora para a diretoria do Flamengo? Brilhou quando nesse ano? Num jogo contra o Grêmio? Vou perguntar para o senhor de novo. O senhor que está em casa, que é fã de esporte, teve brilho naquele jogo? Aquele jogo do Fluminense, meio tempo? Gente, vamos botar a mão na consciência. Brilhos esporádicos, acho que qualquer equipe teve no futebol brasileiro na temporada. Claro, esporádicos sim, mas com o elenco que tem o Flamengo, olha o custo do Flamengo. A dificuldade que tem. Puxa vida. Não, estou dizendo, mas é verdade. Lógico, não é razoável. A torcida do Flamengo tem toda a razão. Quero parabenizar os repórteres que estiveram na entrevista coletiva que foram muito bem na entrevista coletiva com o São Paulo. Muito boa entrevista coletiva, boas perguntas, e o treinador teve toda a paciência do mundo para responder todas as questões, inclusive a questão que ele foi abordado se ele ficaria para dirigir o time contra o São Paulo. E ele disse que ele não tinha capacidade de dizer isso, que essa era uma pergunta para os dirigentes responderem. Mas como os dirigentes não falaram, a indicação é de que o São Paulo deve continuar até a primeira partida da final, ou as finais, diante do São Paulo da Copa do Brasil. E não tenho mais certeza de nada. Você não tem certeza, não? A única certeza é que eu não tenho certeza de nada. E agora o momento era importantíssimo alguém da diretoria do Flamengo vir a público e falar. Importantíssimo. Agora, a ironia do destino é exatamente o Dorival Júnior, comandando São Paulo, que vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. E o que eu sei é o seguinte: como subiu a imagem do Dorival Júnior nos últimos 2 anos. Ceará, Flamengo, 2 títulos. São Paulo eleva o nível do São Paulo. O Dorival pega um elevador. Como ele deixa o Ceará?